Olá, queridos! Graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. De todo o coração, meu desejo é que essa superabundante graça e essa infinita misericórdia de nosso bom Deus continue sempre sobre a sua vida, prevaleça sobre o seu coração, te abençoando dia após dia. Estamos aqui mais uma vez, conectado ao seu coração por meio desse vídeo. Deus seja louvado pela sua vida. Nesse momento vamos tratar em continuidade aí, da nossa série de reflexões compartilhando salmos, e vamos tratar então do salmo de número 15 nesse momento, neste vídeo. Você que não se inscreveu no nosso canal ainda, não deixe para depois, não deixe de fazer isso, de realizar essa ação. Acesse lá a nossa conta, diretamente no YouTube. Se você está em outras redes sociais, Facebook, grupo de WhatsApp, está assistindo esse vídeo, independente de onde você estiver assistindo esse vídeo, ou diretamente no YouTube, acesse lá rapidinho, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você possa então receber as notificações. Se você entende que isso é válido para você, é bênção na sua vida, não deixe de fazer isso. Se inscreva lá para você receber diretamente as notificações, o aviso aí de todas as nossas publicações, de tudo aquilo que pretendemos transmitir ao seu coração por meio desse canal de YouTube. Muito bem, vamos então para o Salmo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor, a versão a qual estou utilizando para a leitura, como tenho feito já, é a versão NVI, e diz assim a partir do verso de número 1. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Esta é a palavra de Deus, Salmo de número 15, para a nossa reflexão nesse momento, mesmo considerando que a abordagem dessa série de reflexões tende a ser objetiva, direta, mas sempre Deus tem ministrado em tempo oportuno, em cada salmo, uma palavra ao nosso coração. E de acordo com o que acabamos de ler, você que me ouve neste momento, a palavra de Deus, Salmo Davídico, Salmo de número 15, ele está falando desta posição de permanecer, de estar na presença de Deus, fazendo um direcionamento, aquilo que tinha, a divisão contextual, no sentido de habitar no santuário, no templo do Senhor, de estar diante de Deus sempre. E aqui ele vai tratar questões acerca da integridade, esta integridade moral, a nossa vida para com Deus e a nossa vida diante do próximo, que muito oportunamente está reforçando a ideia do nosso canal. O nome do nosso canal, o de Corandeu. Se você não assistiu ainda, o vídeo de apresentação, o primeiro vídeo que foi lançado nesse canal, então acesse lá a nossa conta no YouTube diretamente e vai lá, desce lá em todos os vídeos e dessa forma se direciona ao primeiro vídeo. Você vai então, se você não assistiu ainda, entender o porquê deste nome, talvez um nome difícil, um nome que você até então não tinha visto, um termo que tem origem, uma expressão latina. Desta forma então você vai entender o porquê que nós utilizamos dessa expressão e o que significa isso. E desta forma então, muito oportunamente, entendemos que a nossa vida ela está exposta diante de Deus, assim como está publicamente, coletivamente diante dos homens, diante das pessoas, no contexto a qual estamos inseridos, considerando que estamos inseridos em várias áreas na sociedade, em vários departamentos, de maneira específica, e isso como um todo, na soma disso tudo, é a nossa vida que está exposta diante do que fazemos, diante das pessoas, no nosso dia a dia. E não somente isso, mas primariamente, antes da nossa vida estar exposta diante do público, diante da sociedade, diante das pessoas, ela nunca deixa de estar exposta diante dos olhos de Deus. Podemos estar escondidos de todo e qualquer olho humano, mas diante de Deus
nós nunca nos escondemos. Salmo de número 139, muito oportunamente, diz: se subimos até ao alto céus ou vamos até ao mais profundo abismo, ali o Senhor está. Os seus olhos estão ali. Isso fala da onipresença de Deus, né? Ou seja, Deus está em todos os lugares. A presença de Deus se manifesta em todos os lugares. Não existe nenhum lugar que esteja à parte de Deus, né? Que esteja fora do controle, da visão de Deus, do conhecimento de Deus. Desta forma entendemos que a nossa vida como um todo está exposta diante da face de Deus, diante dos olhos de Deus, Ele que esquadrinha o nosso interior e nos conhece por completo. Então, antes da nossa vida ser revelada no quesito externo, no sentido social das pessoas, da nossa vida particular, a nossa vida privada, né, individual, nossa vida no recôndito da nossa intimidade, essa intimidade, esse recôndito é distante, né, de olhos humanos, mas não distante dos olhos de Deus, porque Deus nos vê em todo e qualquer momento, Deus nos assiste em todo e qualquer instante, independente do que estejamos fazendo. Isso é uma verdade bíblica, isso é um atributo de Deus. E diante dessa integridade, então, que o Salmo está falando, já no verso de número 2, ele diz: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, né? E ele continua dizendo acerca de um coração que fala a verdade, ou seja, ele está falando de uma integridade no sentido de conduta, aquele que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Precisamos aqui também considerar que muitos são os convites, né, nas diversas áreas a qual estamos inseridos, convites estes muito sagaz, né, muito perverso, mas vem com uma sutileza muito grande no sentido de nos corromper, no sentido de fazer com que a nossa integridade moral seja manchada, a nossa índole seja prejudicada, para que venhamos então corromper o nosso caráter, aquilo que somos, né? E desta forma muitas são as oportunidades que se apresentam diante de nós, em todo e qualquer âmbito de nossa vida, em todo e qualquer contexto, né? E desta forma então precisamos dizer não, precisamos zelar por aquilo que somos, precisamos zelar pelo nosso caráter, precisamos zelar pela nossa integridade moral, precisamos zelar com aquilo que falamos, precisamos zelar com aquilo que fazemos, a nossa conduta, é o que ele está dizendo. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, de coração, ele fala a verdade. O falar a verdade é uma consequência, é um resultado de um caráter que já tem raiz dentro do meu coração, de uma conduta, de um perfil que glorifica o nome de Deus, aquele que é Senhor sobre nós, né? E devemos então estar comprometidos com a verdade, a qualquer custo, né? Devemos falar a verdade também sempre com amor. Só que o fato de amarmos as outras pessoas, amarmos a nós mesmos, isso não pode nos privar de negociar ou de sermos passivos em relação à verdade. A verdade sempre deve ser dita, porque a verdade é um remédio. A verdade é um remédio na nossa vida particular, no nosso interior, para a nossa alma, e é um remédio também nos nossos diversos círculos de relacionamento. A verdade é cura, a verdade é saúde para nós. É saúde física, é saúde mental, é saúde emocional, saúde psicológica. Devemos estar em todo e qualquer momento, independente de qual que seja a circunstância, devemos estar comprometidos com a verdade. A mentira não pode fazer parte de nós. A mentira é prejudicial. A mentira é uma doença que come aos poucos e que vai tomando cada vez mais uma proporção. Se você negocia hoje uma questão, amanhã você pode negociar em 2, em 3, e assim é algo progressivo, você vai se acostumando, ela vai criando raiz em você, e desta forma vai acabando, né, com a sua integridade moral, com a sua conduta, e você passa então a ser uma pessoa que não tem comprometimento com a verdade é algo distante de você. E ele continua no verso de número 3, dizendo, né, que esses também não usam a língua para difamar, e nenhum mal faz ao seu semelhante. Ou seja, primeiro ele começa falando de uma questão de integridade, de conduta, né? Ele fala acerca da justiça, pratica o que é justo, de um coração que fala a verdade. Ou seja, ele está dizendo que é um caráter que ele se revela de dentro para fora, daquilo que somos no aspecto exterior, coletivo, para com as pessoas. Logo, esse tipo de pessoa, né, ele não vai usar a sua língua para difamar,
né? Ele não vai fazer mal ao seu semelhante, ele não vai lançar calúnia contra o seu próximo. Por quê? Porque esta pessoa é comprometida com a integridade moral, com a verdade. Então ela não negocia esses princípios e esses valores. No verso de número 4, ele diz que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. E aqui é algo muito difícil, é um desafio, porque geralmente quando alguma coisa tende a nos ameaçar, tende a nos prejudicar, tende a nos trazer algum tipo de dano, existem muitos convites junto a isso para negociarmos a verdade, o nosso caráter, a integridade moral. Por quê? Porque estamos tendo uma visão de que podemos ser prejudicados, que podemos ter que arcar com algum dano. Só que se negociarmos a verdade, a integridade, uma boa conduta saudável, talvez nos livremos desse prejuízo. E aí? Vamos admitir e assumir, né, o prejuízo, aceitar o prejuízo, sem negociar a nossa integridade moral, a nossa índole, o nosso caráter, sempre comprometidos com a verdade, ou a fim de muitas das vezes nos livrar de algum tipo de prejuízo, vamos negociar a essência, né, daquilo que Deus deseja sempre que sejamos e nos preservamos, né, o comprometimento com a saúde, né, moral. E desta forma, então, é o que o texto bíblico está dizendo, né? Esse tipo de pessoa deve manter o seu comprometimento perante a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Manter-se na sua palavra, ser comprometido com aquilo que falou, é não ser uma pessoa inconstante, uma pessoa que oscila, uma pessoa que não tem firmeza, uma pessoa que fala uma coisa hoje, amanhã fala outra, uma pessoa que se posiciona de uma forma, depois se posiciona contraditoriamente, totalmente diferente. É uma pessoa que não tem um perfil sólido, é uma pessoa que não transmite uma segurança, uma firmeza naquilo que fala. Isso é muito ruim, isso é prejudicial, isso mancha, isso é uma doença. Queridos irmãos, inconsequentemente com isso, ele termina então no verso de número 12, dizendo: quem assim procede nunca será abalado. Aquele que é comprometido com a verdade, aquele que preserva a sua integridade, aquele que preserva-se, né, a sua palavra, aquele que tem palavra, aquele que permanece com o pulso firme, né, naquilo que fala, naquilo que diz, da forma que se posiciona, sem negociar princípios e valores, mesmo quando podemos ser prejudicados, mesmo quando teremos que arcar com algum tipo de dano, ainda assim não devemos negociar a verdade a qualquer custo, ser sincero, considerar o respeito ao próximo, sempre com a verdade em amor, mas sempre a verdade. A mentira não pode fazer parte da nossa vida, do nosso diálogo, do nosso estilo de vida, não pode ser aquilo que fundamenta o nosso comportamento. A mentira não pode ter vida em nós. Devemos ser comprometidos com a verdade, a palavra de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, porque ele diz: quem assim procede nunca será abalado. É firme, está firme na rocha, está firmado em Deus, está comprometido, né, com a fidelidade daquilo que faz e fala, né, com a sua integridade moral, com o seu caráter. E desta forma que o Senhor em Cristo Jesus possa sempre nos abençoar a seguir desta forma, não negociando princípios e valores, mesmo quando podemos ser ameaçados, né? Mesmo quando podemos ser perseguidos simplesmente por estarmos comprometidos com a verdade. O Senhor nos chama para sermos servos, instrumentos do seu reino, comprometidos com a verdade de Deus. Que em Cristo Jesus você possa continuar a ser abençoado pelas mãos poderosas do Senhor, por meio dessa série de reflexões, compartilhando o Salmo. Se você entende que isso tem sido bênção a você, tem ministrado sobre a sua vida, compartilhe esse vídeo e que desta forma não somente você, mas muitas outras pessoas possam ser abençoadas. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo Salmo de número 16.